Fala, amiguinhos, tudo bom? Professora Jéssica falando aqui novamente. E hoje nós vamos aprender não um, não dois, não três, mas 5 coisas que todo aluno precisa estar fera em matemática para fazer qualquer prova de colégio técnico bem feita. Então, se você acha que esse conteúdo agrega, que adicione a gente também nas suas redes sociais, siga o nosso trabalho, curta, compartilhe, chama seus amigos, entendeu? Para todo mundo ficar sabendo o que não pode faltar em matemática para você arrasar nas provas dos colégios técnicos, beleza? Então, bora lá pro vídeo? Então vamos lá, né? A primeira habilidade que a gente precisa desenvolver de forma sucinta, eficiente, real, oficial, é o cálculo, certo? Por quê, né? Óbvio, né? É trivial falar o porquê, né? Nós estamos trabalhando com matemática, a ciência dos números. Como que você não sabe fazer conta, né? Então, para melhorar seus cálculos, você precisa se perguntar uma coisa. Eu sei a tabuada? Por quê? Parece até irônico falar, mas eu me deparo todo santo dia com alunos do 9º ano que vão fazer a prova do Cefet, por exemplo, e não sabem a tabuada. Então, pergunte-se para si próprio, né? Pergunte-se a si próprio. Você sabe quanto que é 7 vezes 8? Sem ficar fazendo 7 vezes 5, 35, mais 7, mais 7, mais 7, você consegue fazer de cabeça 56? Quanto que é 9 vezes 7? Você consegue fazer sem confundir, sem falar errado, sem falar que é 62 ou 64? Então é o seguinte, a tabuada é um mecanismo, né, que você tem para fazer conta rápido. Você precisa dessa habilidade na prova. Você não pode se dar o tempo de ficar fazendo tabuada do 7 vezes 5 e depois mais 7, mais 6. Você não tem tempo. Você tem que ser realista nesse sentido. Então, o que você vai fazer? Você vai pesquisar no Google aí, tabuada de Pitágoras, certo? E vai preencher isso aqui. A tabuada de Pitágoras é esse quadro, certo? Então, olha só, 1 vezes 1, 1 vezes 2, 2. Por exemplo, 6 vezes 4, 24. Você põe a resposta aqui, certo? Tabuada de Pitágoras para você fazer rápido. Então, imprima várias, deixa aí no cantinho da mesa. Toda vez que você for estudar matemática, faz uma antes. Você gasta 3 minutos, 4 minutos para fazer isso aqui e vale muito a pena, porque vai desenvolver o seu cálculo de uma forma que você nem vai perceber, mas você vai estar fazendo conta tudo de cabeça, com a tabuada bem, certo? Uma maneira também que eu desenvolvi, eu vou tentar deixar linkado aqui embaixo, nas informações, para vocês fazerem o download, é treinar a tabuada através de simplificação de frações, tá bom? Então, o que você vai fazer? Lá tá tudo separadinho, tá assim, ó, tabuada do 2, um monte de fração para você simplificar por 2. Tabuada do 3, o que você vai fazer? Você vai imprimir e vai recortar aqui, e vai colocar dentro de um envelopinho separado, todas do 2, depois todas do 3, as do 4 e assim vai. Aí você vai treinar, por exemplo, aqui a gente vai treinar a tabuada do 6, ó. Você vai pegar o envelope da tabuada do 6 e vai treinar. Aí você sorteia, escreve no caderno e vai simplificar. Aqui, por exemplo, eu vou dividir em cima e embaixo por 6, ó. Vai dar 5 aqui e aqui vai dar 6, porque 6 vezes 6 é 36. Aqui, por exemplo, ó, 6 vezes 5, 30. E para dar 42 é 7 vezes 6. Então, simplificando, vai dar 5 sétimos. Aqui, 6 vezes 5, 30. 8 vezes 6, 48. Entendeu? E assim vai, você vai simplificando aqui, você vai ver, você vai fazendo um tanto de vezes. Coloca lá o cronômetro, marca, por exemplo, eu vou fazer 10 minutos da do 6 hoje e 10 minutos da do 7. Aí amanhã você faz 10 minutos da do 7 e 10 minutos da do 8. E assim vai. Você vai ver que em 10 dias, se você fizer tudo bonitinho, com disciplina e com vontade, em 10 dias você vai estar com a tabuada assim, ó, aferida na sua mente, certo? Aí, olha só para vocês verem a importância da tabuada e o tanto que ela facilita a nossa vida. Bem, para resolver isso aqui, muitos de vocês já devem saber que a gente usaria a fórmula de Bhaskara. Mas tem um método que chama soma e produto, certo? Esse método ele é especialmente prático quando o A da nossa equação é 1, tá? Que o A, que está com x ao quadrado, todos eles são 1, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer isso aqui por um método que chama soma e produto, certo? Então, por exemplo, essa primeira ali, ó, eu vou pensar em 2 números que eu multiplico e dá o C, que é 35, com o próprio sinal que está ali, que é mais, né? E 2 números que eu somo e dá o B, só que com o sinal trocado. Sempre que o A for 1 positivo, eu posso fazer dessa forma, fica muito prático. Então, quais? Quais são os números, né? 7 vezes 5, 35. 5 mais 7, 12. Então, essas vão ser as raízes. X' é igual a 5 e x duas linhas é igual a 7. Aqui, por exemplo, olha,
x ao quadrado mais 13x mais 42. Você vai pensar em dois números que você multiplica e dá 42 e que você soma e dá menos 13, porque tem que trocar o sinal do b, tá? Não esquece. Então, vai ser 6 e 7. 6 vezes 7, 42. 6 com 7 daria 13. Então, o que eu tenho que fazer? Menos 6 com menos 7 para dar menos 13. Uma dívida de 6 com uma dívida de 7 vai dar uma dívida de 13, certo? E menos 6 vezes menos 7 vai dar menos 42. É óbvio que isso aqui demandaria mais tempo para eu te explicar tudo direitinho para você pegar o jeito, se você nunca viu esse método. Mas, o que eu estou tentando mostrar para vocês é a validade do que eu estou falando. Certo? Se você treina muito a tabuada, você consegue fazer coisas na matemática de forma mais fácil, ok? O segundo tópico aqui, então, já te provei por que saber tabuada, né? Só de você não ter que resolver tudo por fórmula de Bhaskara já vai facilitar a sua vida. O segundo tópico aqui que eu diria são os critérios da divisibilidade, certo? Então, vai anotando aí no seu caderno, vai dando pausa no vídeo, para quando acabar aqui você já começar os seus... dar, né, seus tiques lá, de checklist, né? Então, olha só, critérios de divisibilidade. Você sabe quando você pode dividir um número por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 11, por 10, por 9, 25, enfim. Então, isso são os critérios de divisibilidade. É bater o olho no número e já saber por quem que você pode dividir, certo? Por exemplo, aqui, ó, 36, se eu somar 3 com 6 dá 9. E 18, 1 com 8 também dá 9. Então, eu posso dividir esses dois números por 9. 36 por 9 é 4, 18 por 9 é 2, certo? Eu posso dividir, ó, 16 com 4. 16 dividido por 4 é 4. Eu ponho do lado do que ganhou, certo? Eu posso dividir um de cima com um de cima, um de baixo com um de baixo, ou então um de cima com um de baixo, aqui em cima com aqui embaixo, certo? 4 corta com 4, beleza? Esse 2 corta com esse 4 aqui, vai ficar 2 pro lado de cá. Sobrou só o que aqui, ó? Sobrou um 2x igual a 7. Eu passo esse 2 pro lado de cá dividindo e resolvo essa equação aqui num tapa, ó. X é igual a 7 meios. Imagina se você não fizesse dessa forma. Como que você ia ter que fazer? Você ia ter que multiplicar tudo, passar pro lado de lá dividindo. Ou seja, ia dar um tumulto na sua vida muito grande. Por quê? Porque você não tem calculadora numa prova para resolver, né? Então, você tem que lançar a mão de critérios de divisibilidade. Por exemplo, 256 aqui, olha. Eu sei que 256 é o quadrado de 16. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Toda hora aparece. Então, se eu dividir 256 por 16, vai dar 16. Se eu dividir 16 por 8, vai dar 2. Se eu divido 4 por 2, vai dar 2. Se eu divido 6 por 2, vai dar 3. Se eu divido 9 por 3, vai dar 3, certo? 18 por 3 vai dar 6. 6 é da tabuada do 36, né? Ou 36 é da tabuada do 6, enfim. Vai dar 6 para cá, ó. 12 é do 6, vai dar 2. E 14 por 2 vai dar 7. Então, olha só, num piscar de olhos, você resolve esse tipo de equação. Eu chamo esse método aqui até de mãos de tesoura. Eu gosto de treinar meus alunos bastante nisso aqui, para não perder tempo na hora de resolver a equação. Você sempre vai cortar antes. Por quê? A operação de multiplicação e a operação de divisão, elas têm o mesmo nível hierárquico. Eu posso escolher se eu multiplico primeiro ou se eu divido. Só que quando eu escolho dividir, o que eu estou fazendo? Eu estou sendo mais esperta e inteligente. Eu estou diminuindo os números para trabalhar com números menores. Então, olha só, aqui eu fui só diminuindo os números para trabalhar dentro da tabuada, entendeu? Por isso que fica muito mais fácil, certinho? Uma outra coisa que eu acho que você tem que saber, e aqui eu vou, né, vai ser o último tópico aqui sobre cálculo, é óbvio que tem muita coisa, mas os 3 mais importantes, né, que eu diria, são saber alguns quadrados perfeitos, tá? Por quê? Por exemplo, 12 ao quadrado, olha só, aqui tá assim, 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado, 4, 3 ao quadrado, 9, 4, 16, 5, 25, assim vai. Por exemplo, chega lá na prova, você tem que tirar a raiz quadrada de 144. Eu acredito que você deve saber que é 12, é um número muito comum, toda hora aparece. Se você não souber, olha o que você tem que fazer. Divide por 2, dá 72, por 2, dá 36, por 2, dá 18, por 2, dá 9, por 3, dá 3, por 3, dá 1. Isso eu fiz rapidinho, porque eu já sei aqui todos os critérios de divisibilidade, sei fazer as contas rápidas. Mas se você não tem essa habilidade, você vai gastar um tempo que você não tem. Entendeu? Aí você vai precisar de tempo para fazer outras coisas na prova. Ó. Você vai pegar um 2 daqui, um 2 daqui e um 3 daqui. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Era muito mais fácil você já saber de cabeça, porque toda hora aparece. Entendeu? Onde aparece muito, né, para você tirar a raiz quadrada? Por exemplo, quando você vai resolver a fórmula de Bhaskara, precisa tirar a raiz de delta. Então, imagina, toda hora você tendo que fatorar, certo?
Teorema de Pitágoras também, tem que elevar o quadrado dos catetos. Então, toda hora você vai ter que ficar fatorando. Geralmente, os mesmos números que aparecem, por isso que eu falei, só até o 20, é óbvio. Ninguém tem a mente para decorar infinitamente os quadrados perfeitos. Mas até o 20 é fácil de decorar e é útil, porque toda hora cai, certo? Então, primeiro tópico, melhorando os seus cálculos. O segundo tópico que os alunos precisam trabalhar, assim, afinco mesmo, são as funções, tá? Então, eu vou escrever aqui. Se você tem esse entendimento total de função, você vai fazer uma boa prova do Cefet, provavelmente, porque caem muitas questões. O Cefet e o Coltec, né, principalmente, eles cobram questões muito bem elaboradas a respeito desse assunto. Então, você precisa estar fera nisso daí para você chegar lá e arrebentar. Certo? Por exemplo, uma função de primeiro grau, né, aquele tipo de função que é dado por y igual a x mais b, você sabe o que o A ser positivo implica? A reta estaria assim, né? Quando o A é negativo, a reta está descendo. A gente fala que é uma reta descendente. Então, saber, né, essas diferenças entre o sinal do A. Por exemplo, saber que o B é onde a reta toca o eixo Y, que a raiz é onde a reta toca o eixo X. Isso são coisas que você tem que saber, assim, ó, de cara. Uma outra coisa que eu acho interessante, que alguns alunos confundem, é você saber colocar as ordenadas, né, do ponto. Então, por exemplo, as coordenadas, desculpa. Por exemplo, esse ponto 2 aqui, ele é 2 em x e 0 em y. E esse ponto 4, ele é 4 em y e 0 em x, né? Então, é 0, 4. Muita gente confunde isso aqui. Por exemplo, se eu te der um ponto aqui, ó, menos 1 e 2, por exemplo, como que você vai escrever ele? Você vai escrever menos 1 na frente e 2. Saber escrever os pares ordenados, tá? A partir também de 2 pontos de uma reta, você saber escrever qual que é a função que gera essa reta. Então, por exemplo, será que você saberia? É óbvio que a gente não vai treinar isso aqui, não é o objetivo. Eu estou mostrando para vocês tudo que vocês têm que saber, né? Assim, uma visão geral. Mas, por exemplo, você saberia escrever qual que é a função dessa que descreve? Aqui já está escrito ela. Mas sem olhar aqui, você saberia determinar, né, qual que é o coeficiente A e o B dessa reta? É importante que você saiba isso. A gente consegue fazer isso através de um sisteminha de equações. É muito simples, mas é necessário e muita gente confunde. Outra coisa relacionada à função, que muita gente confunde também e a prova adora pegar as pessoas pelo pé, é a diferença entre domínio e imagem, certo? Eles amam tentar confundir sua cabeça com relação a isso. O domínio está associado ao eixo X, a imagem está associada ao eixo Y, por exemplo, tá? São pequenos detalhes que eles gostam de cobrar, parece que todo ano cai uma questão relacionada a isso e muita gente erra, justamente porque confunde mesmo, né? É passível da gente confundir. Então, função de primeiro grau, você tem que saber tudo. Resumindo, tirar raiz, igualar a zero, né, e achar os valores que zeram a função. Saber o que tem a ver com relação ao B, que é onde a reta toca aqui o eixo Y. Enfim, tem que estudar muito função, tá? Uma outra coisa que você tem que saber é tudo sobre função do segundo grau. Eu diria que essas duas são as principais funções que são cobradas no Cefet, no Coltec, enfim. Olha só, essa é uma questão aqui, por exemplo, que a gente precisa saber determinar qual que é a equação da parábola que passa por 3 pontos. Então, a gente tem que ter esse conhecimento, certo? A gente tem que saber tirar as raízes da equação, saber descrever a equação que está dando aquele gráfico, né, que é o que foi feito aqui nessa questão. A gente precisa também, esse ponto é um ponto muito importante, o vértice da parábola, vértice, né? O x do vértice é menos b sobre 2a, o y do vértice é menos delta sobre 4a. Eles estão sempre associados a pontos de máximo ou de mínimo nos gráficos. Então, eles são importantíssimos, esses pontos, esse ponto vértice, né, e as coordenadas dele são importantíssimas no estudo matemático, certo? A gente também tem que estar, fera, cobra criada, entender as variações do delta. O delta pode ser positivo, negativo ou zero, certo? O que isso implica? Delta positiva, a gente tem 2 raízes, delta negativa a gente não tem raízes, né? E delta igual a zero, a gente tem uma raiz só. Então, o estudo das funções, ele é primordial. Eu diria que pelo menos de 2 a 3 questões no Cefet sempre caem relacionadas à função, tá? Outra coisa também que eu nem falei aqui, mas é importante, aquelas coisas assim,
a gente fala até FOG, né? F de G de X, G de F de X, isso tudo é muito importante. Se eu te der aqui, por exemplo, a função F de X é igual a 2x mais 1, e a função G de X é igual a 3x mais 2, e eu falar com você F de G de X, o que você vai fazer? Você vai colocar a G dentro da F. Então, você vai substituir o X da F, né, pela função G. Vai ficar 2 que multiplica 3x mais 2. Fechei aqui, né, o parêntese que eu já coloquei esse camarada dentro do X, mais um. Aí desenvolvo aqui tudo e tal. Enfim, não vou resolver questões com vocês nesse vídeo, mas você tem que estar ciente que tudo isso cai na prova. Então, assim, função de primeiro e de segundo grau aqui na prova do Cefet e do Coltec, eu diria até que eles cobram matérias que muitos dos alunos vão ver só no primeiro ano, certo? Então, você tem que dar seus pulos e tem que chegar lá preparado para ver questões de funções, geralmente não muito triviais, certinho? Então, esse é o segundo tópico, né, que a gente precisa trabalhar bem. Vamos lá para a terceira coisa, que você tem que estar aí, ó, uma cobra criada, você tem que estar coelho, esperto mesmo na prova do Cefet, que é o cálculo algébrico. Vamos dizer assim, álgebra em geral, certo? Álgebra. Álgebra é saber trabalhar com X, entendeu? Saber resolver equações e saber, principalmente, simplificar equações. Tá vendo aqui, por exemplo, essa questão? A álgebra tem acento. Essa questão 22, por exemplo, que eu coloquei aqui, é do Cefet 2020. Então, olha só na prova do Cefet do ano passado, eu identifiquei 3 questões fáceis, né? Assim, de bater o olho, que caiu álgebra, cálculo algébrico. Você sabe trabalhar bem com X e com Y? Você sabe fatorar? A pergunta é essa aqui, ó. O Cefet e o Coltec, eles amam, mas você não tem noção do que é um amor profundo pela fatoração. Eles adoram isso aqui, eles veneram. Fator comum e evidência, para o Cefet, nem é gente, é anjo, de tanto que eles amam. Então, você vai chegar na prova do Cefet sem saber colocar fator comum e evidência em qualquer coisa que exista no mundo? É óbvio que não. Entendeu? Por exemplo, aqui, ó, essa questão, a 22, a gente precisava colocar fator comum e evidência nesses dois termos e perceber que isso daqui é um produto notável. A diferença de 2 quadrados é a multiplicação da soma pela diferença das raízes dos termos, né? Uma outra coisa que você tem que saber, assim, amar, né? Deixa eu só colar uma coisa aqui, senão a gente vai perder. Mas você tem que saber amar, são os trinômios quadrados perfeitos. Cefet ama trinômio quadrado perfeito. Certo? Trinômio quadrado perfeito. Tem muita gente ainda, de boa família, tá? Que acha que x mais a ao quadrado é x ao quadrado mais a ao quadrado. Pelo amor de Deus, não chega lá na prova do Cefet falando isso aqui, não. Você já tem que saber que é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Não cai em tentação, porque se você cair na tentação, uma das alternativas lá vai estar para você marcar e achar que você está acertando. Você ainda vai achar que você está abafando, certo? Então, saber isso daí. Outra coisa que o Cefet gosta é de fatorar, por exemplo, um trinômio, mas sem ser quadrado perfeito, em soma e produto, certo? Então, a gente precisa desenvolver essa habilidade aí. Muitos poucos professores treinam a fatoração de um polinômio por soma e produto, tá? Por quê? Eles escravizam os alunos muito na fórmula de Bhaskara. E aí o aluno esquece como é que faz, né? Pra gente pegar uma equação do segundo grau, por exemplo, x ao quadrado menos x menos 12, certo? Um exemplo aqui básico. Você precisa saber isso daqui, pegar isso e transformar na fatoração. Para isso, a gente precisa saber quais são as raízes dessa equação, ou então fazer soma e produto, né? Mais fácil. Então, olha só, a soma das raízes e o produto vão dar os coeficientes que estão aqui. O produto vai dar menos 12, e a soma aqui tá menos 1, né? A gente tem que trocar o sinal da soma. A gente troca o sinal do B, que é mais 1. Então, que números eu multiplico e dão menos 12? Seria 4 e 3, certo? Para dar menos 12, aqui um dos dois tem que ser negativo. Aí eu olho pela de baixo, ó, tem que ser 4 menos 3 para dar mais 1, né? Então, as raízes aqui são 4 e menos 3. Então, a forma de eu fatorar isso aqui é a seguinte. X, já que o A é 1, eu não preciso me preocupar aqui, tá? Seria x, troca o sinal desta raiz, fica menos 4. Troca o sinal da outra raiz para o outro x.
Então, a forma da gente fatorar esse polinômio aqui é essa. A gente precisa saber fatorar também esses outros trinômios que não são quadrados perfeitos. É como se fosse uma equação de segundo grau, entendeu? Então, o Cefet, ele adora, ele se amarra em fazer isso aqui. Olha só para você ver o tanto que o Cefet ama fator comum e evidência. Esse problema aqui nem era de álgebra, hein? Ele era um problema de geometria. Mas aí, quando você chega na resposta, ela sempre vai estar dessa forma, simplificada. Então, para simplificar, você tem que saber pôr fator comum e evidência. Muita gente chega na resposta certa aqui, só que não está simplificada. E a pessoa não sabe, a partir daí, chegar nessa resposta. Então, é triste, amiguinhos. É muito triste a pessoa que não sabe colocar fator comum e evidência na prova do Cefet, porque ela acerta a questão e erra no gabarito, certo? Então, eles não marcam bobeira, tá bom? Uma outra questão aqui, ó, saber, né, fazer chuveirinho, propriedade distributiva de multiplicação. Então, assim, o Cefet ama álgebra, o Cefet e o Coutek, e é uma álgebra muito sofisticada para nível de 9º ano. Então, você provavelmente vai ter que dar um gás aí para estudar, porque senão você vai ficar para trás nessas questões. E eu diria, olha só que eu nem peguei a prova toda para olhar assim, eu bati o olho, vi essas 3 questões para trazer de exemplos para vocês. Mas só ano passado, se você não soubesse a álgebra, você ia errar 3 questões da prova. Então, assim, fique esperto, tá bom? Que álgebra é importantíssimo, certo? Quarto tópico que nós vamos falar aqui no nosso bate-papo sobre o que cai na prova do Cefet, dicas de como ir bem nessas provas. Geometria. Você tem que saber geometria para fazer uma boa prova. Por quê? O Cefet, o Coutek, essas provas de colégio técnico, elas amam geometria. E a gente ainda tem um agravante com relação a essa parte da matemática, que é o quê? Geralmente, nas escolas, não é muito bem consolidada essa parte. A gente tem uma fraqueza no estudo da geometria no Brasil, eu diria. Geralmente, é o último capítulo do livro. Então, os professores vão passando a matemática, vamos dizer assim, se a gente puder separar matemática de geometria, vamos dizer assim, o resto da matemática, e aí nunca dá tempo de estudar geometria, certo? Aconteceu muito comigo, com todo mundo que eu converso. Já aconteceu isso. Então, responda aí nos comentários se você já teve problemas com geometria na escola. Acho que vai ser 100% da galera vai falar. Realmente, nunca dá tempo de ver tudo em geometria, né? Mas, enfim, as provas amam esse conteúdo, cai tudo de geometria, entendeu? Tudo até o 9º ano cai na prova de geometria. Mas eu diria que as coisas que mais caem são teorema de Tales e teorema de Pitágoras. Olha só aqui essas 2 questões do ano passado da prova do Coutek. Você não precisa nem saber seu nome. Você viu retas paralelas cortadas por transversais? Teorema de Tales, certo? E aqui, ó, você vai ver que se você for resolver essa questão, aí mais em breve no canal vou pôr também a resolução, já até gravei, estou só editando o vídeo, dessa questão aqui da resolução da prova do Coutek também. Então aqui, ó, 1 hora você vai ter que calcular uma altura de um triângulo retângulo, então você tem que estar fera, você tem que estar aí sabido com relação a teorema de Tales e teorema de Pitágoras, tá bom? Uma coisa aqui, ó, para ajudar a sua vida também, né, que tem até a ver, o desenvolvimento disso envolve o teorema de Pitágoras, com relação aos triângulos equiláteros, você tem que saber a altura. É muito importante que você saiba que é L raiz de 3 sobre 2, ou raiz de 3L sobre 2, tanto faz. E a área, certo? A altura eu vou chamar aqui de H para ficar melhor, tá? A área é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. É importante saber isso aqui, facilita muito a vida, porque se você tiver que desenvolver na prova, descobrir por conta própria, tá? Você vai ter que usar o teorema de Pitágoras e tal. Fazer isso vai te tomar um tempo e, como eu já expliquei, você não tem tempo de ficar pensando muito na prova. Em média é 3 minutos, se não me engano, para cada questão, então sem chance, né? Aqui também essa questão, por exemplo, esse tipo de questão aqui cai muito envolvendo triângulos ou quadrados com círculos, certo? Diagonal de quadrado, eu chamo até de dupla dinâmica, diagonal do quadrado, eu chamo de dupla dinâmica e os meus alunos chamam de dupla diabólica. Diagonal do quadrado, diagonal do quadrado com diâmetro do círculo, certo? Como é que a gente relaciona uma coisa com a outra? Vamos supor, se você tem um quadrado aqui e um círculo dentro, ou se você tem um círculo do lado de fora e um quadrado do lado de dentro, ó, a diagonal do quadrado é o diâmetro do círculo. Então, tudo isso cai demais na prova, tá? A dupla dinâmica.
certo? E cálculos de área chorada também cai demais. Você pega uma apostila do Cefet, qualquer que você tiver aí, você vai ver em geometria, calcule a área chorada, calcule a área chorada. Então, você tem que ter malandragem para calcular a área de triângulo, calcular a área de quadrado, né? Descobrir esses lados, tipo a diagonal do quadrado, a altura de triângulo equilátero, enfim. Relacionar isso com círculo, calcular a área de círculo, etc, etc. Também cai bastante, né? Não menos importante, a geometria espacial, por exemplo, o cálculo de alguns volumes de paralelepípedo, né? Paralelepípedo é caixa, mais fácil também de calcular isso aqui, mas outros tipos de sólidos, por exemplo, cilindro, então você tem que saber essas fórmulas, tá? Não espere chegar na prova para lembrar as fórmulas. Já vá para a prova com tudo em mente, porque você tem que se preparar fazendo muitos exercícios. E à medida que a gente faz exercício, começa a ficar trivial, porque é muito repetitivo. Então, assim, meu conselho é: faça todos os exercícios que você puder de geometria, peça alguém para te ajudar, assista vídeos no YouTube com resolução, entenda o conteúdo de geometria, porque a coisa que mais cai na prova do Cefet é geometria, certo? Juntamente com esses outros tópicos, mas assim, cai demais, certinho? Quinto e último tópico que a gente vai tratar nesse vídeo aqui, é óbvio que existem muitas coisas importantes, mas eu analiso que se eu precisar selecionar 5 coisas para você ir fazer uma prova bem feita, é a interpretação. Obviamente, interpretação, gente, é o que move a ciência, né? Qualquer coisa que você vai estudar, se você for fazer uma prova de biologia, você precisa interpretar o que está escrito. Então, saber linkar o português com a matemática é de extrema importância. E como que a gente linka português com matemática? Através de equacionamentos, né? Eu diria, né, que equacionar é transformar uma encheção de linguiça, entre aspas, do português para uma linguagem dos deuses, que é a matemática. Então, a gente vai trocar todas essas palavras por símbolos lógicos e resolver a questão. Então, isso é a interpretação, isso é o equacionamento, certo? Saber pegar um problema de matemática, né, que está escrito no português, transformar para matemática e achar os valores, tá? Então, é o seguinte, algumas coisas em português vão significar coisas em matemática. Por exemplo, a palavra de, né, em português, ou da, do, variações do de. Isso significa, gente, multiplicação. Então, por exemplo, se eu falo 1/4 de x, igual tá aqui, ó, eu tô pegando o número 1/4, certo, aqui, e multiplicando por x, ou seja, 1/4 de x. 60% de um valor. A palavra por, ela vem de divisão, tá vendo aqui? Então, a gente vai pegar 60 dividido por 100, de um valor que é vezes x. O dobro de x aqui, olha, é 2 vezes x. Metade da terça parte de um valor. Aqui eu vou fazer 2 multiplicações. Pegar o número meio, que é metade, dá. Aí, ou seja, eu vou multiplicar por 1/3, certo? De um valor. Vou multiplicar por x. Então, é 1/3 vezes 1/2 vezes x. E assim vai, certo? Uma outra palavra aqui que a gente pode associar, né, no português é produto. Eles gostam muito de utilizar isso aqui, o produto entre 2 números. Então, é a multiplicação entre 2 números, tá? Uma outra coisa aqui relacionada agora à divisão são as palavras por, pelo, por, pela, pelo, para, razão, quociente, proporção, está para e assim vai. Tem muitas outras coisas. Então, olha só, 3 por 4, 3 dividido por 4, 20% é 20 dividido por 100 e assim vai, tá, gente? Desculpa. Mas, enfim, saber associar, tem muitas outras coisas que a gente associa com soma, né? Por exemplo, o verbo, quando a gente tem um verbo no português, geralmente está na hora da gente pôr o sinal de igual na equação. Então, vamos ver aqui, por exemplo, nessa questão 29, olha. Os irmãos Enzo e Valentina nasceram no dia 10 de junho. A única questão que eu vou fazer aqui para vocês, só para vocês verem como é importante saber ler o português e transcrever para a linguagem matemática. Porém, em anos diferentes. Em novembro de 2019, Enzo tem 1/3 da idade de Valentina. Então, o que eu vou falar? Enzo, se ele tem, isso é um verbo, eu vou pôr o sinal de igual, tá? Enzo é igual a Valentina sobre 3, 1/3 de Valentina, certo? Então, eu poderia seguir na tabela aqui, ó, 1/3 de Valentina. É 1/3 vezes V, né? Que simplificando, a gente pode trazer esse traço aqui, não precisa escrever o número 1 na multiplicação, porque é neutro. Ou seja,
Valentina sobre 3. Em novembro de 2012, a idade de 2022, desculpa, a idade de Valentina será o dobro da de Enzo. Então, o que está acontecendo aqui? A gente não estava falando de 2019 e não foi para 2022, então passaram-se 3 anos, certo? Ó, 19, 20, 21, 22. Então, todos os dois vão envelhecer. O Enzo vai envelhecer 3 anos e ela também vai envelhecer 3 anos. Então, eu vou ter que adicionar 3 anos a cada uma das variáveis e ver o que está falando. Ó, em novembro de 2022, a idade de Valentina será o dobro da idade de Enzo. Então, eu vou falar o seguinte, é Valentina mais 3, porque ela envelheceu 3 anos, vai ser igual ao dobro da idade de Enzo, ou seja, 2 vezes a idade de Enzo, que vai ser o que ele tinha antes mais 3. Então, aqui, ó, eu montei um sistema de equação e aí existem milhares de formas de resolver também, eu não vou abordar aqui. Mas a gente precisa ler o problema e saber escrever equação matemática. Isso é saber interpretar. Tudo isso a gente pode ir vendo, eu vou, né, lançando aulas nas plataformas e tudo e tal, para vocês verem que não tem segredo. É coisas, literalmente, uma palavra no português significa outra na matemática. É tudo relacionado à lógica, certo? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que seja útil para você. Se você acha que é útil, compartilha aí com seus amiguinhos, certo? De 5 coisinhas que eu particularmente julgo importantíssimas para você fazer qualquer prova bem de matemática do Cefet, do Coltec, CEDAF, IF, Colune, qualquer colégio técnico que você esteja tentando, beleza? Um abraço e é isso aí.